Olá. Sabe que uma das coisas que eu penso quando eu penso sobre o fato de eu ter tido essa necessidade de criar uma metodologia própria, essa metodologia do alinhamento de vida, e por que eu fiz isso? Porque seria tão mais simples pegar algo que já está mais do que consagrado e aceito pelo mundo, como o próprio yoga, ou uma religião, ou um tipo de abordagem mais espiritual. Então, por exemplo, eu sou uma estudante, praticante e multiplicadora de alguma linha espiritual, filosófica, de despertar interno, que já foi aceita pelo mundo. Talvez não precise ter a aceitação de todo mundo, como acho que nada tem, né? Mas que já tem um tanto aí de adeptos. Por exemplo, sou uma representante do cristianismo e estou aqui para falar do que está na Bíblia. Eu sou uma representante do yoga e estou aqui para falar o que Patanjali ensinou no Yoga Sutra. E aí eu passaria adiante aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi, e que não foi eu que fiz. Qualquer erro aí não é minha responsabilidade. Mas se eu estou passando isso é porque eu acredito nesse método e funcionou para mim, então eu estou passando. Isso parece tão lógico, né? Faria muito mais sentido seguir um caminho desse. E a princípio eu pensava assim também. E a princípio, há muito tempo mesmo, porque eu comecei muito jovem nesses caminhos do autoestudo e do autoconhecimento e do estudo das escrituras, de ensinamentos e tal. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu fui estudar num lugar na França que se chama... Naquela época tinha outro nome, hoje o local se chama Instituto da Ciência Unitária do Intra-Universo. Eu tinha 20 anos de idade. Segundo a antroposofia, não tinha nem terminado de encarnar ainda meu corpo mental, que termina aos 21, né? E o mental abstrato aos 28. Então eu ainda encarnando nesse planeta, comecei a entrar em contato com ensinamentos complexos. E não só ensinamentos complexos numa aula de 1 ou 2 horas por dia, e depois eu voltava para a minha vida normal, na minha família, ou morando com amigos, ou o que fosse assim. Eu estava vivendo nesse instituto, numa comunidade espiritual intensa, com todas as pessoas, buscando respostas e compreensão do universo e do sentido de toda essa vida, e se dispondo também a viver de uma forma muito diferente. A viver de uma forma fora dos padrões, questionando os padrões sociais e se abrindo para quebrar todos esses padrões, experimentando novas possibilidades e ainda vários outros elementos. E quando eu fiquei quase 1 ano nesse lugar, e quando eu voltei, eu me lembro que eu encontrei meu namorado da época, e eu comecei a contar para ele tudo que eu tinha aprendido. E ele olhou assim para mim. Não era nem novidade para ele, porque ele até conhecia esse grupo também. Mas um momento ele falou assim para mim: sabe, parece que você está repetindo coisas que você não compreendeu exatamente. Resumindo, aquela famosa expressão do papagaio que se impactou com o poder de um transmissor, que normalmente é um líder, um guru, um mestre, ou alguém que pelo menos se coloca nessa posição e que tem um grupo de fiéis ali, de seguidores, e que tem algum carisma, claro. E claro que partes dessa transmissão toda eu pude captar, algumas coisas fizeram sentido, porque eu já era bastante questionadora
Tanto que eu questionei o mundo e resolvi ir buscar uma outra forma de viver. Então eu não estava lá assim que nenhuma bobinha. Mas o fato é que, de fato, algumas coisas eu estava repetindo como um papagaio. E aí eu acho que se instaurou em mim, assim, se plantou, melhor dizendo, uma semente de que o que eu diria dali para frente, o que eu dissesse, realmente seria algo que eu vivi, que eu experimentei, que eu estaria falando decor no sentido real da palavra, decoração. Eu estaria falando porque eu vivi aquilo, porque eu experimentei, porque eu sei o que eu estou falando. E se isso aconteceu lá nos meus 20 e 21, depois de mais ou menos uns 20 anos, eu comecei a elaborar uma metodologia própria. Claro que essa sementinha, à medida que ela foi ganhando vida e crescendo, mesmo ali ainda dentro da terra, ela já ia mostrando um pouco que ela estava ali. Então eu já tinha uma tendência mais questionadora nos próximos grupos que eu fui convivendo, ou professores com quem eu entrei em contato, mestres. Eu não queria nunca mais passar por aquela situação tão desconfortável de perceber que algo em mim estava sendo como um papagaio. Então aí eu dou uma respiração profunda, né? Solto o ar e observo que talvez essa foi uma das grandes razões que eu sentia necessidade, mesmo que eu não lembrasse disso, mas que tivesse mesmo havido em mim a necessidade de criar uma metodologia própria. Porque daí eu consigo falar o porquê na minha vida aquilo faz sentido. E não repetindo algo que, embora muito sábio, divino e maravilhoso, talvez soe desconectado comigo, né? Imagina assim, tipo uma criança de 7 anos que decorou a Bíblia, vamos supor. Ela pode até falar, né? E a gente fica admirado, mas será que ela entende o que ela está falando? Ela não entende. Às vezes eu vejo esses shows de talentos americanos e de vez em quando vem uma criança, né? Uma criança, assim, realmente com menos de 10 anos, e ela canta uma música muito dramática, uma música de amor, de sofrimento, e tem até um peso ali naquela voz. A criança às vezes arrasa, canta super bem, todo mundo fica impressionado. Mas será que ela entende aquilo que ela está cantando? Ela tem condição, a mente dela já está qualificada o suficiente para ela compreender a profundidade, a complexidade da dor humana que ela está expressando através daquela ópera? É questionável. Então é isso que eu queria te dizer. O alinhamento de vida é uma metodologia própria, e isso às vezes me causa esse desconforto de achar que seria mais correto eu simplesmente estar deixando transpassar através de mim a luz de um conhecimento muito antigo e ser uma multiplicadora desse conhecimento, né? Das religiões verdadeiras aí, da essência das religiões, daquilo que foi trazido para o mundo através de um plano superior, recebido nesse mundo através de sábios, que têm a mente muito mais oceânica do que eu e muito mais capacitada também a traduzir esse ensinamento. Então eu, na minha humildade, eu apenas reproduzo aquilo que eles já falaram, porque aquilo já está perfeito, não tem nada que mexer. Eu acho isso lindo, realmente eu acho. Quem sabe um dia eu vá fazer isso, né? Quem sabe eu estou me preparando para poder ser um espelho brilhante da verdade que foi transmitida por um plano superior. Mas hoje o que eu sinto sobre esse meu ajuste com o plano superior, com a transmissão de um ensinamento verdadeiro e com o meu compromisso de transmitir isso no meu trabalho, eu sinto que é importante passar por essa fase da metodologia própria, porque daí não tem papagaio,
sou eu mesmo falando, porque eu tive que gerar aquilo dentro de mim. E para eu gerar, eu precisei estar na presença, eu precisei digerir um ensinamento, eu precisei integrar ele na minha vida, experimentar, até que eu pudesse, assim, tipo como parir um filho, né? Aí é meu mesmo. Não é pegar uma criança maravilhosa que outro pariu e falar assim, olha só, né? É eu mesma pari. Daqui dá para abrir muitas derivações filosóficas, tá? Do que é meu, o que é seu, o que é do plano divino, o que é do sábio, a egrégora, onde todos os pensamentos se fundem. Aí a gente marca um outro papo, um outro dia. Mas hoje eu queria trazer esse ponto, que o que para mim me acalma em relação a ter criado uma metodologia e não estar ali transmitindo algo já sacramentado e aceito pela maioria e que tem a verdade em essência, é isso, é para não correr o risco de ser uma papagaia, é para poder ter a presença mesmo verdadeira do meu ser ali digerindo esse ensinamento. E o principal aqui, presta atenção agora, o principal é que essa postura que eu tive de estar realmente na presença, mastigar um ensinamento superior, digerir e depois parir ele da minha forma, desperte esse mesmo funcionamento, essa mesma atitude, essa mesma vontade em você, para que você nunca aceite nada e engula sem mastigar, para que você possa de verdade assimilar um ensinamento superior. E que nem a gente mastiga uma maçã até que ela se desfaça e o nosso corpo trabalhe em cima dela e faça ela virar sangue, faça ela virar as nossas células, que você possa fazer esse ensinamento superior virar também parte de você. É quando a gente descobre que a gente já sabia daquilo, a gente só está recordando, mas é necessário esse jogo de espelhos, né? Então essa é a função. A minha postura crítica diante dos ensinamentos é para despertar em você também essa postura, não aquele cri-cri que não deixa passar nada, mas o crítico que filtra, que funciona como um guarda de fronteira, que é a posição do mental, que sabe fazer o discernimento, isso passa, isso não passa, isso aqui não fez sentido, deixa eu entender melhor, isso aqui eu vou silenciar minha mente, porque eu percebo que isso aqui é um canto que vem de um mundo superior e não cabe a minha mente questionar aqui. Todos esses processos, para que eles despertem em você e que você possa se apropriar do conhecimento. Essa é a minha mensagem hoje.